Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa envolvendo a parte da gramática, nós estamos estudando o primeiro tópico de praticamente todas as bancas de concurso do Brasil, que é o estudo do som, a fonologia. Na última aula, eu passei para vocês o conceito e a ideia do que é uma sílaba, porque nós precisamos desta ideia para trabalharmos a divisão silábica e, consequentemente, a tonicidade, as palavras ou as sílabas átonas e trabalhar também a acentuação. Então, vamos de novo, o último slide visto na próxima aula, vamos retomá-lo rapidamente para seguirmos com essa questão de tonicidade. Vamos então para a nossa aula. O acento tônico, como eu disse para vocês, é o acento mais forte da palavra. Um exemplo que eu dei, retomando, calmamente. Nós temos uma palavra aí que ela recebeu um sufixo, mente, mas ela recebeu uma sílaba mais forte exatamente no sufixo que ela recebeu. Calmo, calmamente. É a minha sílaba mais forte, é a minha penúltima sílaba. A minha penúltima sílaba, quando ela é tônica, quando ela é mais forte, nós chamamos ela de quê? A regra de acentuação. Nós dizemos que a palavra é uma palavra paroxítona não acentuada. Justificativa para a não acentuação, não colocação do acento gráfico é que é uma paroxítona que termina com a letra E. E quando uma palavra paroxítona termina com a vogal E, nós não acentuamos, a menos que esta vogal E esteja acompanhada de uma semivogal, formando um ditongo. É um caso diferenciado. Certinho? Então, vamos rever rapidamente. O acento tônico é quando ocorre a maior intensidade de voz em uma sílaba. Nem sempre a sílaba tônica vem marcada com o acento gráfico. Este é um mero sinal de escrita, que pode ser um acento agudo, pode ser um circunflexo, pode ser um tio. Quando ocorre o acento tônico, a sílaba é chamada de tônica. Quando não recebem o acento, a sílaba é chamada de átona. Por que a professora está repetindo sílaba sempre? Para vocês perceberem que uma coisa é o acento para formar a sílaba tônica e outra coisa é uma palavra, um monossílabo átono e um monossílabo tônico. Nós temos uma só sílaba, mas o monossílabo ele tem uma diferenciação. Se ele é independente estruturalmente das demais palavras dentro do seu contexto, ele é tônico. Se ele depende da carga sonora dos demais termos da oração, ele é átono. Nós veremos isso adiante. Por isso eu repeti sílaba. Olha bem, quando ocorre o acento tônico, a sílaba é chamada de tônica. Sem o acento, ela é chamada de átona. Certo? Vamos adiante para vocês entenderem bem essa diferença. Nós temos a sílaba pré-tônica e pós-tônica. Fica bem fácil a partir do momento que eu sei que vocês conhecem os prefixos. Pré-anterior é a sílaba anterior à tônica. Pós-tônica, pós-posterior. Posterior à tônica. É óbvio, fica fácil quando se conhece a ideia do pré e do pós. É a sílaba pré-tônica, é a sílaba átona que precede a sílaba tônica. Na língua portuguesa, nós não temos palavras que possuem dois acentos gráficos. Isso é típico da língua francesa. Nós não herdamos essa característica na nossa língua. Portanto, aquela acentuação ou a sílaba mais forte, que no caso macete não tem o acento, mas nós temos a tonicidade na sílaba C, nós temos antes dela ma é uma pré-tônica. É a sílaba que antecede a sílaba mais forte. E pós-tônica é a sílaba átona que aparece após a tônica. Então, macete. O T é uma átona pós-tônica.
Elas não são as mais fortes, então elas são átonas. Um é pré, a outra é pós. Pós e pré o quê? Pós-tônica, que é a mais forte. Mas, professora, você acabou de colocar um conceito dizendo que a sílaba tônica é aquela que recebe acento. Então, vamos voltar nisso aqui, para não haver confusão. Nem sempre a sílaba tônica vem marcada com acento, nem sempre. Quando ocorre o acento tônico, olhe bem, meus caros alunos, uma palavra, o detalhe, o mal mora no detalhe. Eu não disse acento gráfico, eu disse acento tônico. É a força, é a maneira de falar mais forte. Portanto, quem estava se lembrando que a sílaba tônica é a que tem o acento gráfico, não se lembrou corretamente, porque não é acento gráfico, é acento tônico, é a força na palavra. Calmamente. Me é a minha sílaba tônica, mas ela não tem acento gráfico porque nem sempre a sílaba tônica vem marcada com acento. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum eu ouvir dos alunos o seguinte: não tem acento, não é sílaba tônica. Não é assim que funciona. O acento gráfico, ele ocorre. Toda vez que ocorre um acento gráfico, eu tenho na sílaba tônica. Mas não é toda sílaba tônica que terá um acento gráfico. Cuidado com isso. Existindo este, ele está na sílaba tônica. Mas se não existir um acento na minha palavra, eu continuo tendo uma sílaba que tem um acento tônico, ou seja, uma pronúncia mais forte. Certinho? Então, vamos voltar ao slide no qual estávamos. Então, pré-tônica vem antes da tônica, pós-tônica vem após a tônica. Lembrem-se, sílaba tônica tem o acento na maneira de dizer. O acento tônico é a força na fala. O acento gráfico é o sinal da escrita. Acento gráfico é o quê? O acento agudo, o circunflexo, o til. Acento tônico é a tonicidade, é a força. Coloca-se uma entonação mais forte no acento tônico. Macete. Nós temos um acento tônico aqui, mas não temos um acento gráfico. Então, fique bem claro. Acento gráfico é uma coisa, acento tônico é outra coisa. Certinho? Subtônica. Essa subtônica, nós vemos normalmente problemas nessa subtônica quando o aluno produz um texto nas redações. Porque o que acontece? O aluno ele internaliza a sílaba tônica com o acento gráfico na palavra de origem, como esta aqui, café. Nós temos uma oxítona terminada em E com acento gráfico, acento agudo, formando a nossa sílaba tônica. Quando nós pegamos as palavras derivadas de café, alguns alunos, e uma boa parte deles, continuam acentuando as derivadas na mesma sílaba. Cafezal. Muitas pessoas chegam no fé porque tinha acento na palavra de origem e colocam o acento gráfico novamente. Não pode acontecer. Você tem que dominar as regras, certo? Olhe bem, café, oxítona acentuada terminada em E. Café é a palavra que deu origem à derivada cafezal. Cafezal não tem acento gráfico. Não tem acento gráfico. E muito menos a que detinha o acento gráfico na palavra de origem se tornou a tônica. Cafezal. O zal é a sílaba tônica. O zal é a sílaba mais forte. Portanto, o fé, que era a minha sílaba tônica na palavra de origem, passou a se chamar subtônica. É a minha segunda tônica, porque ela era mais forte na palavra de origem. Ela perdeu essa força
para o sufixo agregado a ela, ela é passada para subtônica. E este aqui é a sílaba zal, que passará a ser a minha tônica. Temos vários outros casos. Um exemplo muito comum é a palavra álcool. Álcool. Nós temos que separar os dois Os porque os dois Os são vogais. Álcool. 3 sílabas. Nós temos o acento na letra A, na vogal A. Portanto, nós temos um acento que na antepenúltima sílaba. Nós temos uma palavra proparoxítona quando todas as proparoxítonas são acentuadas. Só que quando eu escrevo alcoólico, eu tenho 5 sílabas. Eu só posso acentuar até a antepenúltima. Alcoólico. O meu acento será no segundo O da palavra. O meu ao se transformou numa subtônica. Ele não é mais a sílaba tônica da palavra. Nós temos o O com acento gráfico e com acento tônico. Aqui nós temos o zal com acento tônico, mas sem acento gráfico. Certinho? Vamos ver o conceito? A subtônica, além das sílabas tônicas e átonas, existe uma de intensidade intermediária, que é a subtônica. Esta é própria de palavras derivadas correspondente à tônica da palavra primitiva. Exemplo, café, tônica, fé. Nós temos o acento tônico e temos o acento gráfico. O K é uma sílaba átona. Professor, é uma átona pré-tônica? Sim, é uma átona pré-tônica, certíssimo. Cafezal. Nós tínhamos a sílaba tônica em fé, então ele se transformou em subtônica. O K é átona e o zal é a tônica. Professor, o fé não é uma átona, uma pré-tônica? Não, ela é subtônica. Neste caso, ela não é uma átona pré-tônica. Ela é uma subtônica. Ela é mais forte do que a átona. Portanto, subtônica. O que eles cobram de vocês nas provas? Todas as palavras abaixo apresentam sílabas subtônicas. Como é que você vai descobrir? Vai descobrir se a palavra é derivada de uma outra. E se essa outra mudou, houve essa mudança de acentuação, seja o acento tônico ou seja o acento gráfico, ou acento tônico e gráfico ao mesmo tempo. Certo? Classificação dos monossílabos. Estes são aqueles que eu disse para vocês que às vezes geram um pouco de dúvida, porque as pessoas confundem a sílaba com o monossílabo. A sílaba, normalmente faz parte de uma palavra. O monossílabo é uma palavra com uma sílaba. Os tônicos e os átonos. Os tônicos são pronunciados com autonomia fonética. São pronunciados sem apoio na palavra vizinha. Suzana partiu há horas. Esta palavra tem independência na pronúncia. Partiu há horas. Meninas normalmente são más. Essas duas palavras, elas têm independência sonora. Não entendi bem, professora. Vamos continuar. Os monossílabos átonos não têm autonomia fonética, sonora. Apoiam-se na palavra vizinha. Os minutos. O que aconteceu com essa palavra? Nós damos a sonoridade de Z ao S e ligamos, fazemos um link entre o artigo no plural e o próximo substantivo. Os minutos passaram velozmente. São animais, mas agem racionalmente. Normalmente, os monossílabos, quando eles são átonos, nós ligamos eles às outras palavras, sejam as anteriores, sejam as posteriores. Olha aqui, Suzana partiu há horas. Nós não fazemos uma ligação sonora nem com a palavra anterior, nem com a posterior. Meninas normalmente são más. São más.
Não existe uma ligação como se fosse uma única palavra entre a palavra, o monossílabo tônico e a palavra anterior. Certinho? Espero que tenha ficado claro para vocês, principalmente quanto à diferença de acento gráfico e acento tônico. Não confundirão novamente, eu tenho certeza. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.